Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui, nosso trabalhinho de hoje vai ser essa belezura. Então se liguem aí no passo a passo, com muita alegria, tranquilamente nós vamos desenvolver aqui uma lindeza de trabalho. Para começar eu vou fazer um leve sombreado usando o mostarda. Esse tecido que eu estou trabalhando aqui é o brim. Tecidozinho de algodão. Vou vir com um pinguinho aqui no ladinho do pincel. Esse é o pincel do número 10 da Condor, já tá aqui de cascadinho, mas é o 10. Por baixo, olha, de algumas partezinhas aqui da rosa. Um toquezinho e vou levando pra fora, esfumando. Sempre em pinguinho só de tinta. Cantinho aqui perto das folhas. E vamos jogando pra fora. Sempre vai puxando. Vamos afastar um pouquinho aqui para ficar melhor a visão. Não sobrecarrega de tinta para não ficar muito chapada de mostarda, tá? Um pinguinho só e vai trazendo, levando aqui para cima. Nas partes mais para baixo da pintura. Cantinho aqui da rosa, nessa parte arredondada aqui. Como vamos pintar hortênsias, não precisa fazer esse sombreado. Então, vem, olha, movimentando sempre a mão. Sempre trazendo um movimentozinho aqui, tranquilo. E essa primeira parte aqui, tranquilamente você vai fazendo, usando o mostarda. Caso não tenha o mostarda, pode usar o siena natural, pode usar um pinguinho do caramelo com branco ou com clareador para suavizar, para não ficar muito escuro. Então, aqui, olha, em algumas partezinhas eu marquei este sombreadozinho com o mostarda. Agora, vamos começar trabalhando as folhas. E logo em seguida, vamos para as rosas. Essas folhas aqui, vou trabalhar usando verde pistache, branco, verde oliva, também verde seco. Não vamos usar todas, não vamos fazer todas as folhas do mesmo jeito. Então, nós vamos estar aqui trabalhando as folhas, né, com essa misturinha de cores, deixando sempre os tons de verde, porém, vamos passear aqui, né, misturando, deixando as folhas bem bacanas. Olha, com o verde pistache, vou vir aqui no centro da minha folha, jogo pra cima. Venho do outro lado, no risco, trago pra dentro. Observe bem que eu não encostei de um lado, nem cheguei em cima do risco. Agora eu venho com o verde oliva, no mesmo cantinho, no centro da folha. Vou escurecer um pouquinho, jogando pra lá. E venho do outro lado, mais ou menos, ó, depois do biquinho, trazendo pra dentro. Sempre vou esfumando. Agora eu vou no branco, do lado de cima da folha, trago pra dentro. Novamente. E agora no centro da folha, coladinho no verde oliva, trazendo para o lado de fora.
Agora eu vou usar o verde folha, centro da folha. Jogo para o ladinho. Do outro lado, sentido contrário. Sempre trazendo ó, no mesmo sentido do desenho. Verde seco. Do outro lado. Pessoal, veja bem que mesmo misturando os dois tons, você vê as duas tonalidades aqui. Agora, com o branco. Venho do outro lado. Pessoal, vocês desconsiderem esses barulhos extras. Nossa vizinhança está em construção e a gente não tem controle, né? Por outro lado, não posso parar o trabalho. Então, vejam só aqui as duas tonalidades. Agora, eu vou usar o verde folha. Verde folha pra cá. Do ladinho que desce. Agora, eu venho com o verde oliva no centro da folha. Limpo o pincel para tirar o excesso. Vou no branco. Olha, eu geralmente começo, olha, mais ou menos da metade da folha. Pincel tinta só de um ladinho. E vou acompanhando o mesmo sentido do desenho, trazendo para dentro. Agora o contrário. Posiciona. Deixando ela secar um pouquinho. A gente vai retornar para fazer a segunda vinda aí, né? Trazendo mais sombra, mais luz e sombra também. Tirar um pouco daqui da frente. Vou agora trabalhar essas aqui. Baixar aqui um pouquinho mais para próximo. Trazendo para vocês aqui ideias, né, de fazer umas folhas sempre bacanas e não ficar a mesma repetição. Vou vir agora com o verde folha do biquinho da folha para dentro. Até mais ou menos a metade da folha. Agora eu venho com o verde oliva, pegando lá do pezinho da folha e vou jogando para cima. Venho no desenho para não ficar o risco aparecendo. Vou voltar no verde folha aqui para clarear. E aqui, olha, sempre junto, gente, mexe bem a mãozinha para não ficar a tinta marcada. Então, observe que a folha em cima ficou mais verdinha, a parte de baixo mais escura um pouco. Vou vir com o verde oliva no centro da folha.
E vou fazer aqui as nervurinhas. Deixa ela secar um pouquinho para iluminar. Vou usar o processo agora, verde pistache. Vem trazendo para dentro. Sempre mexendo bem a mão. Verde oliva. Observe bem para que o desenho, o risco não fique de fora, aparecendo. Então, olha sempre aqui, olha, mais clarinho, aqui escureceu mais um pouco. Venho com o verde oliva, o biquinho da folha. Vou voltar aqui com o verde pistache, nessa folhinha do lado. Vou trazer agora o verde seco. Organiza bem aqui o biquinho. Observa sempre, olha, o espaçozinho do desenho para não ficar aparecendo. E vai movimentando bem. Venho aqui com o verde, meiozinho da folha. E vou puxar para os dois ladinhos, um e outro. Agora eu vou trocar o pincel. Vou voltar para as primeiras folhas. Aqui eu vou usar o rústico. Você pode usar o rústico, pode usar o sépia, pode usar o verde pântano. Tô aqui com o pincel número 4. Venho com um pinguinho aqui, ó. Só um pinguinho mesmo. E vou fazer esse processo nessas aqui. Fininho sempre. Bem no cantinho, ó. Vou limpar bem o pincel. Vou voltar no branco. E nas nervurinhas eu vou intensificar um pouquinho, trazendo um pouco de luz. Não puxa o rústico, vem somente com o branco. Vai lá no desenho mesmo, onde já fez a primeira parte, e vem iluminando.
Vamos para as outras folhinhas. Trazendo agora aqui o branco. Entre as nervurinhas aqui, ó. Somente esfumando, sem puxar, né, o nervinho aqui que você já fez. Posiciona e cuidadosamente vem iluminando aqui a folha. Bem pouquinha tinta. Basicamente, uma limpadinha do pincel. E aqui vai ficando essas folhinhas bacanas, simples, com um resultado maravilhoso. Agora vamos passar para as rosas. Para as rosinhas, eu vou usar amarelo ouro, amarelo canário, um pinguinho de cerâmica e branco. Vou iniciar a rosa também, passando um pouquinho de clareador. Vem aqui dentro da rosa, simplesmente espalhando um pouco do clareador. Se você não tiver o clareador, não tem problema, pode vir diretamente com o tom da sua rosa. Vou usar um pinguinho do cerâmica, olha só, gente, na pontinha do pincel. Vou começar por essa partezinha aqui central da rosa, ó. Batendo aqui e agora eu vou jogando ele pra cima, circulando. E vou jogando, olha, para o sentido das folhas de cima. Novamente o cerâmica, sempre um pouquinho. Vou vir por baixo do corpinho aqui da rosa, olha. Feito isso, eu vou esfumar. Olha, praticamente, ó, eu dou uma marcaçãozinha aqui nos cantinhos das pétalas. Venho trazendo, espalhando sempre. Então, feita essa primeira parte, venho com o amarelo ouro de cima, para encontrar no cerâmica. Por baixo. O auxílio do clareador é extraordinário aqui, ó. Você vê que o pincel corre muito leve nas pétalas laterais. Então, a gente tá fazendo aqui a base da rosa, né? O corpinho dela, primeiramente, ó. Pétala de baixo. Aqui tem uma pétalazinha saindo. Então, preste atenção que você vai ver aqui todas as divisões da rosinha, né? Vai
sempre espalhando para unir bem os tons. Agora eu vou começar a cortar as pétalas da rosa. Pincel número 6, amarelo canário, tinta só do lado do pincel. Vou começar a pétala lá de cima. Vem para um ladinho, vem para o outro. Já faço, olha, uma de um lado, sempre trazendo, olha, para o meinho aqui do corpinho dela. Gira, olha, vem trazendo para encontrar aqui nessa basezinha. Nessas pétalas aqui, eu vou começar trabalhando com o branco e o amarelo canário. O branco, gente, olha só, pinguinho mesmo. Dentro aqui, olha, posiciona de um ladinho. Um pinguinho, aí vem para o outro. Lá por trás, a partezinha de cima, pétalazinhas menores. Esse cantinho aqui, eu vou vir com o branco, olha, posiciona, olha, dá uma puxadinha. Mais uma puxadinha, redondinho. E vai levando pra cima, olha. Do outro lado. Tipo uma meia luazinha invertida, ó. E aqui você vem trazendo e sumando. Vou vir com o amarelo canário aqui na partezinha de baixo. E agora vamos para as pétalas laterais. Em cima do desenho, mesmo jeitinho. E vou trazendo ele um pouquinho para dentro. Uma por uma. Olha, do mesmo jeitinho que tá o desenho, as curvinhas aqui, que é para não perder o sentido da pétala. O biquinho da folha está aqui. Veja bem que não encosta na outra. Aqui, olha, a pétalazinha aqui por baixo. Vou sempre dando uma limpadinha no pincel para tirar o excesso. Aqui dentro, olha, sempre tem uma pétalazinha viradinha. Ó, vem aqui com o cerâmico, ó. Só para fazer uma marcaçãozinha, um sombreado bem leve. Vou fazer mais um aqui pequenininha para cima.
Deixando aqui essa partezinha com as pétalazinhas mais delicadas. Então, a partezinha do cerâmica vem esfumando para baixo. E um tomzinho só, olha, suavizando mesmo para cima. Vou trocar o pincel novamente. Agora eu venho com o branco. Pincelzinho 4. Puxar mais pra cá pra ficar melhor. Lá em cima, olha, bem pouquinha tinta. Dando uma iluminada aqui nas pétalas, ó. Pouquinha mesmo. Dentro, vou dar umas puxadinhas de pétalas menores. Olha. Uma pétala ou outra. Um toquezinho do branco. Na lateral aqui, olha. Mais ou menos no meio da pétala. Eu dou um toquezinho. Ó, curvinho no pincel. Só uma puxadinha no meiozinho da pétala com o branco. Nessa aqui viradinha, ó. Trazendo aqui por dentro. Toquezinho somente iluminando. Nesse cantinho aqui, onde as pétalazinhas vão virar, venho com o branco, tinta para o lado de baixo. Do jeito que ficou o biquinho aqui, você vai puxar sem sobrecarregar o pincel. Essa pequenininha. E afina mais o biquinho, olha, puxando pra cima da outra, olha. Dando esse efeitozinho bem natural. Aqui embaixo, só a sujeirinha do pincel, olha, vem passando pra iluminar. Vou tirar todo o excesso de tinta do pincel, deixar ele bem sequinho. Volto aqui no cerâmica. E aqui, olha só, gente. Pouquíssimo. Venho por baixo, aqui, ó. A jogadinha. Bem pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho mesmo. Suaviza a mão. E puxa, olha, trazendo riscadinho mesmo assim pra lateral. Você veja bem, olha que puxadinho aqui, ó. Aqui dentro, ó, dando uns toquezinhos. Aqui no cantinho dessa pétala, olha, nesse espaçozinho aqui, eu vou dar um toquezinho, olha, só encostar. Então, olha, alguns cantinhos só, pra intensificar. Então, veja só aí que lindeza. Você pode fazer com muita tranquilidade, sem nenhuma pressa. Fazer mais uma desse lado aqui. Agora, nós vamos trocar o amarelo canário pelo marfim.
trazer mais para perto. Dessa vez não vou usar o clareador. Vou começar com cerâmica, sempre aqui, ó, a partezinha de baixo, e vou jogando para cima. Intensificando bem o fundinho aqui do copinho dela. Vou fazer o contornozinho lateral nas pétalas e jogar, olha, com o bico do pincel, olha só. Em volta de todo ele. Vou vir agora com o amarelo ouro. De cima para dentro. Observe que eu não limpei o pincel. E já vou misturando aqui. No cantinho das folhas, se ainda tá um pouquinho úmido, então um cuidadozinho extra para não manchar. E venho agora com a parte de baixo. Esticando sempre o tecido. Pessoal, vocês me perdoem esse barulho, mais uma vez eu tô explicando. O trabalho de construção aqui na vizinhança é constante. Então aqui, olha, gente, vou puxando o caramelo agora para a parte de baixo. O caramelo não, cerâmica, perdão. Intensificar aqui um pouco, ó. Trazendo aqui para a parte de baixo mais um pouquinho do cerâmica. E não deixe ficar marcado, sempre espalhando bem. Observe que aqui do lado, ó, visivelmente está precisando de tinta. E jogo aqui, olha, do ladinho o pincel, olha, para ele ficar com esses risquinhos. Trazer para o lado de cá. Olha, o jeitinho que é a pétala. Então, ó, traz o pincel do ladinho. Tirando aqui o excesso. E vou intensificar um pouquinho aqui no cantinho do centro dela. Então, aí vocês vão observando, olha, se você tá achando que o centro, o meio tá muito claro, então vai com mais um pinguinho de tinta, mas sempre bem pouquinho. Agora a gente vai começar a marcar a rosa. Dessa vez usando marfim, não o amarelo canário, o marfim. Ó, vou começar a parte de baixo. Curvinha para baixo e vai sumando. Curvinha lateral. Sempre vai dando uma subidinha.
para um lado. Então, veja como já ficou bacana essa boquinha da rosa aqui, ó. Agora, eu vou trabalhar em cima. Marfim. Sempre trazendo pra dentro. E aqui eu vou suavizando, olha, pétalazinhas menores, encontrando aqui pra dentro, bem certinho. Laterais, em cima do desenho, ó. Aí puxa um pouco. Do mesmo jeito que eu joguei assim pra lá, o pincel em pezinho, então eu venho fazendo do mesmo jeitinho aqui, ó. Em pezinho e joga pra dentro, olha. Do lado de cá. A parte de baixo, olha, eu começo bem no centro. E vou trazendo as partes de lado. Dentro aqui nessa parte, olha, eu vou vir com o marfim, mais ou menos no meio aqui, olha, eu vou descer outras pétalazinhas, ó. E puxo um pouquinho. Dá uma esfumadinha nessas aqui, pra tinta não ficar aqui acumulada. Do outro lado aqui, olha, do mesmo jeitinho, ó. 1, 2, 3. E vem quebrando aqui essa descidinha. Vou fazer uma bem aqui pequenininha. Então, são as pétalazinhas soltas aqui por dentro, ó. Vou trocar o pincel novamente. Agora, eu vou usar aqui o pincel 2. E com o amarelo ouro, onde eu fiz aqui, ó, essas pétalazinhas por dentro, olha, eu vou vir bem pouquinho aqui, só intensificar um toquezinho com o amarelo ouro. Bem pouquinho, dando umas batidinhas. Olha, aqui por virar o pincel aqui. Para essas pétalazinhas terem mais evidência. Olha, vem mesclando, olha, gente, com muita suavidade, sem sobrecarregar, sem puxar o pincel com muita agilidade para não ficar manchado.
aqui dentro. Vou voltar aqui com o marfim, tirando aqui o excesso dessa tinta. De um ladinho. Do outro. E vou trazendo pequenas pétalazinhas aqui para ir completando essa descidinha aqui, ó. Pétalas soltinhas aqui por dentro. Observando aqui que o desenho, o risco tá aparecendo, como sempre, observa esse detalhe. E vai dando uma repassadazinha, onde a tinta vai absorvendo, você passa novamente um pouquinho, porque pintura de cor clara, dependendo do tecido, às vezes ele absorve rapidamente e você vê que precisa de uma nova passada. Então, veja só aí, olha, que beleza, né, que tá essas rosinhas. Nesse ladinho aqui, ó, eu vou trabalhar uma rosinha branca. Uma coisinha aqui no tecido, na madeira. Olha, como eu não risquei aqui no tecido, ó, ela tá bem aqui. Olha, eu vou apenas aqui no meio, mais ou menos. Eu vou fazer aqui o copinho dela. Eu vou afinar ela mais pra cá. Então, para essa rosinha, vou deixar o pincel sempre bem limpinho. Vou usar um pouco de clareador. Vou usar cinza. Um pouquinho de verde oliva. E o branco. Vou vir com o clareador. No cantinho aqui do copinho, olha, eu venho com o cinza e jogo pra dentro. E aqui por baixo eu vou dar umas mescladinhas com o cinza, ó. Com o verde oliva, venho bem pouquinha tinta, no mesmo cantinho aqui onde eu comecei com o cinza, olha. Dou uma passadinha, movimento o pincel subindo. E vou também mesclar mais um pouquinho aqui na parte de baixo. Agora, feito isso, vou trabalhar com o branco. Venho na parte de cima. Vou mesclando pra dentro, ó. Deixa eu pegar uma outra tinta branca, que esse já tá bem pouquinho, não fica muito bom. Olha, venho com o branco aqui, uma boa quantidade, trazendo pra dentro, ó. Observe aqui que eu venho somente misturando por enquanto. Deixando sempre o fundinho mais escuro. Agora, aqui embaixo, olha, onde eu faço as curvinhas, olha. 1, 2, 3.
E aí eu venho agora jogando para baixo. Espalhando. Aqui o desenho que tá aqui, ó. Então, veja só aqui, a primeira parte, né? Vem escurecer um pouquinho usando o cinza. Depois, um pouquinho de verde oliva. E a segunda parte aqui, estou esfumando com o branco. Vou trocar o meu pincel. Vou voltar com o verde oliva. E vou intensificar só no centro, olha. Sempre pouquinha tinta e misturando. Agora eu venho com o branco. Olha. Trazendo as pétalas para dentro. O sentido é sempre o centro. Pega em cima da pétalazinha do amarelo e desce. Nas laterais. Eu faço um ladinho, o outro. Observe bem que a gente vai puxando, olha, no mesmo sentido, mas deixando cada uma separadinha da outra. E aqui por dentro, olha, eu venho fazendo pequenas pétalazinhas, ó. Bem tranquila. Intensificar essa descidinha aqui. Vou abrir um pouquinho essas aqui do lado, ó. Gente, um detalhe que eu esqueci, mas vou repassar agora. Quando for pintar a rosa branca, antes disso, preciso fazer um pouquinho de sombra em volta. Então, eu vou vir aqui com o cinza, olha, bem pouquinho, e vou passar aqui, olha, por fora da rosinha, puxando, ó. Então, vocês, quando forem fazer a pintura de rosa branca ou flores brancas, antes da pintura, né, faça um leve sombreado, que é para dar evidência na pintura branca quando começar o trabalho. Então, olha, bem suavemente. Então, essas duas rosas aqui e as folhas, vocês vão repetir o processo. Podem usar todas amarelas ou mais uma branca e outra amarela, né? Você vai usar aí a sua ideia. Vou voltar aqui com o verde oliva para intensificar um pouquinho só aqui por dentro. Uns toquezinhos entre essas pétalazinhas, olha, bem pouquinho. Sombreando aqui, ó.
Então, aqui, olha, estou aqui com o verde oliva. Se você não quiser muito escuro aqui, você deixa somente com a primeira passada. Aqui, entre elas, eu vou usar um pouco de violeta. Venho com o violeta. Que vem bem próximo. Pincelzinho número 2 e a tinta branca. Começa pelo centro. 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Alguns vão pegar 3 e uma deitadinha, outros vão pegar apenas 2. 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente vem detalhando, olha. Observe aqui os espaçozinhos. Cantinhos que vão pegar 3, cantinhos que vão pegar 2, uma viradinha, ó. Vem pegando ali cantinho por cantinho. Então, aqui a gente depois vai pintar essa e a folhinha. Agora, com o amarelo ouro, cabinho do pincel.